Olá, boa noite. Na última aula, nós já tivemos alguma ideia a respeito de uma linha de transmissão, a propagação dela e como se dá a impedância e o coeficiente de reflexão ao longo dessa linha. O que nós vamos estudar agora é uma ferramenta conhecida como carta de Smith, que é muito útil para que a gente possa não só realizar algumas operações com ela, como casamento de impedância, mas também compreender o funcionamento de um campo eletromagnético, né, e da propagação de uma onda eletromagnética numa linha de transmissão, né, que forma uma onda estacionária ou não dentro dessa linha, como se interessa. O nosso problema, né, começa com a linha de transmissão e nós vamos ver até onde nós vamos avançar na carta de Smith. A gente vai usar o nosso software que a gente tem juntamente com uma carta em papel. Né? O que eu espero que vocês façam é, conforme eu vou fazendo as operações sobre a carta, tá? Eu gostaria que vocês tivessem uma carta de Smith à mão, um compasso, tá? E um esquadro, uma régua, basta uma régua e o compasso, tá? E vocês operassem junto comigo as operações que eu vou fazer aqui. Tá? Só assim existe alguma possibilidade de se entender a carta de Smith. Vocês também têm o programa, então eu aconselho o programa e a carta na mesa, o programa na tela do computador, o compasso e a régua. Tá? Que são as duas coisas que a gente precisa para trabalhar, né, a nossa carta de Smith. Tá? Não se precisa de mais nada. Uma calculadora que seja capaz de dividir por 50, essa aí é relativamente fácil. Tá? Bom, eu sou o professor Sérgio Severo. Essas são as aulas de ondas eletromagnéticas do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, lá do campus Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bueno, qual é o nosso problema, gente? O nosso problema se resume a uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão tem uma fonte de sinal. Essa fonte tem uma resistência interna. Nós vamos botar 50 ohms, mas ela é o valor da nossa impedância característica da linha. Não normalmente. Normalmente é o valor da impedância da fonte. Mas aqui nós vamos dizer que ela é o valor da nossa impedância característica da linha. E a nossa linha vai ter uma impedância característica de 50 ohms. Então Z0 aqui é igual a 50 ohms. Essa linha, se fosse infinita, a hora que for aplicado esse sinal aqui com a frequência determinada, ela ia propagar uma onda eletromagnética e essa onda eletromagnética, né, ia aparecer uma tensão na linha V de Z. Por quê? Porque nós ordenamos essa linha aqui com o eixo Z para cá. E aparecer uma corrente nessa linha I de Z. Em algum momento a gente vai ter uma descontinuidade ou vai ligar uma carga nessa linha. Essa carga a gente vai chamar de ZL, Z-load. Se essa carga for diferente de Z0, o que acontece nessa linha de transmissão é um coeficiente de reflexão. Ou seja, acontece, em vez de ter apenas uma onda viajante, nós vamos ter agora uma onda refletida. Vocês já viram porque é uma perda de retorno, né, que é a potência que retorna em relação à potência incidente, tá? Em decibéis. E principalmente o que vocês viram é que nós temos aqui, vamos trocar de cor aqui para ficar mais claro, o coeficiente de reflexão gama L. Gama L é o coeficiente de reflexão na carga. Então gama L é. Opa, um pouquinho aqui assim. ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. Bueno, em algum momento, em algum ponto dessa linha, há uma distância
Z, ou melhor, vamos dizer assim, há uma distância L da nossa carga. Então, esse ponto aqui é Z igual a menos L. Aqui é Z igual a 0. Nós posicionamos a carga em Z igual a 0. Poderíamos posicionar a carga em qualquer outro lugar. Em algum ponto dessa linha, nós vamos ter uma tensão e uma corrente. Essa tensão vai ser dada V de Z. Vamos fazer melhor assim, né? Vamos ver dizer V de Z igual a menos L. Vai ser igual a V0 mais, que é a onda incidente, o fasor incidente, né? Um fasor que está no domínio do tempo. 1 mais gama. E a corrente I em Z igual a menos L vai ser V0 mais sobre a impedância característica da linha. Né? Nós temos que lembrar também que essa linha é uma linha sem perdas, então ela não tem perda. Qualquer ponto que nós botar isso aqui vai valer. Tá? 1 menos gama. Quem é esse gama? Esse é o gama, vamos chamar assim, o gama de Z. Ou seja, é o coeficiente de reflexão gama Z nessa posição, onde tem exatamente essa tensão V e essa corrente I. Tá? Ora, gama na posição Z igual a menos L é igual a gama L e na menos J beta L. Certo? Porque o menos, porque é E na J beta Z, só que o sinal agora L fica negativo, então esse aqui é o nosso coeficiente de reflexão. Ora, a impedância, vamos um pouquinho assim, a impedância dessa linha, vamos botar a impedância agora, a impedância dessa linha pode ser definida em qualquer ponto dela. Então aqui nós temos um gama de Z e nós também podemos ter a impedância Z na posição Z. Então a impedância Z em Z igual a menos L, tá? Vai ser V de menos L, vamos botar assim, sobre I de menos L. Tá? Que é V0 mais 1 mais gama. Vamos chamar só de gama, tá? Não precisamos botar o índice Z, 1 mais gama, não é gama L, sobre V0 mais sobre Z0, 1 menos gama. O que isso aqui resulta que a gente tem que, vamos chamar só de Z também, a impedância Z vista num determinado ponto da linha, tá? Vai ser igual a 1 mais gama sobre 1 menos gama. Tá? Onde, para as duas equações, gama é igual a gama zero, que é quem? Ou melhor, gama zero, vamos chamar de gama zero, nome errado. Vamos chamar de gama L. Gama L e na menos J, 2 beta L. Aqui faltou um 2, tá? Vamos botar lá, senão a gente vai esquecer. Então aqui faltou um 2. Vamos apagar que é mais bonitinho. Opa. E na menos J, 2 beta L. Tá? E o menos de novo, só lembrando vocês que ele aparece
porque é em Z igual a menos L. Essa é a orientação que a gente escolheu aqui para nossa propagação na nossa linha de transmissão. Deixa eu apagar aqui, tá? Faltando um parênteses. Qual é a importância disso aqui para a gente? É que isso permite que a gente escreva esse coeficiente de reflexão em função da impedância e, obviamente, a impedância em função do coeficiente de reflexão. Tá? Então, assim, vamos subir um pouquinho aqui. Mas vamos trazer para cá. Diminuir um pouquinho, trazer para cá. Assim. Assim significa que o que nós temos é que a impedância em qualquer ponto da linha é 1 mais o coeficiente de reflexão em qualquer ponto da linha sobre 1 menos o coeficiente de reflexão em qualquer ponto da linha. E que, obviamente, isso aqui é uma transformação bilinear, tá? O coeficiente de reflexão em qualquer ponto da linha é igual a impedância em qualquer ponto da linha menos Z0 sobre a impedância em qualquer ponto da linha mais Z0. Aqui faltou um Z0, certo? Olha só, esse Z0 aqui nós esquecemos ele. Tá? Apareceu o nosso Z0zinho aqui. Então esse Z0 aparece aqui. Essa transformação aqui é bem fácil, vocês podem fazer ela. Tá? E ela é muito interessante. Só que ela fica mais interessante se a gente fizer o seguinte. Se a gente pegar e dividir essa nossa impedância em qualquer ponto da linha pela impedância característica da linha. Então a gente vai lá e divide essa impedância pela impedância característica da linha. Se a gente divide essa impedância pela nós vamos chamar ela agora de Z minúsculo. Tá? Z minúsculo vai ser igual a Z maiúsculo, a impedância em qualquer ponto da linha, sobre a impedância característica da linha Z0. Se a gente faz isso aqui, nesta equação, a gente já tem que Z sobre Z0 vai ser igual a 1 mais gama sobre 1 menos gama. Se a gente divide aqui nessa equação sobre Z0 e sobre Z0, o que a gente vai ter que gama, está aqui embaixo, gama vai ser igual a Z sobre Z0 é o que? O nosso Z minúsculo. Então, gama vai ser Z minúsculo menos Z0 sobre Z0, 1, menos 1 sobre Z minúsculo mais 1. E aqui, Z sobre Z0, vamos apagar ele. E vamos escrever o que ela é. Z minúsculo. Então, olha só. Agora a transformação está completa. A gente transformou de tal maneira que um coeficiente de reflexão vira uma impedância, o coeficiente de reflexão vira uma impedância e o coeficiente e a impedância viram um coeficiente de reflexão. É exatamente isso, gente, que a carta de Smith vai fazer por nós. Ela vai mapear num diagrama o coeficiente de reflexão no mesmo diagrama e a impedância. De tal maneira que vocês consigam transformar um no outro sem precisar fazer contas, tá, com números complexos. Porque lembram, Z aqui é um número complexo e gama também é um número complexo. Esse diagrama, que a gente chama de carta de Smith, tá, é um diagrama polar. Um diagrama polar. Vou desenhar ele aqui mais ou menos.
de raio unitário, tá? Afinal de contas, nós estamos falando de cargas passivas, aonde a gente pode representar o módulo de gama e o θ, o ângulo θ de gama. Ou seja, a gente representa o módulo e o ângulo de qualquer coeficiente de reflexão em qualquer posição da carta. Tá? Obviamente, se a gente está tratando de cargas passivas, módulo de gama é sempre menor do que 1. Então, isso aqui é, o raio disso aqui desenhar assim, o raio é igual a 1. Tá? E ele é um diagrama polar dessa maneira. Só que o interessante, o que é feito, é que nesse diagrama polar é traçado exatamente o valor da impedância Z normalizada, e isso aqui que nós chamamos de dividir a nossa impedância Z pela impedância característica, a gente chama de normalização. Opa. Normalização. Dividindo uma pela outra, a gente normaliza e consegue, nesse gráfico, obter imediatamente a impedância Z normalizada, que é correspondente ao coeficiente de reflexão. E a gente vai ver que isso é uma forma muito interessante de se organizar o pensamento em cima dessa nossa linha de transmissão. Tá? Para várias posições, né? Quando a gente fala em organizar o pensamento, é dizer, o que vai acontecer se eu conectar, por exemplo, uma carga em paralelo aqui? Tá? O que vai acontecer se eu adicionar um pedaço de linha de transmissão a mais aqui? Entre a carga e a nossa fonte. Então, isto aqui é vou botar o nome das coisas já. Isso aqui é o gerador. E isso aqui é a carga. Tá? O load, né? Se nós andamos nessa direção, nós estamos andando na nossa linha em direção à carga. Se nós andamos nessa direção, nós estamos andando na nossa linha em direção ao gerador. Tá? Se vocês notarem aqui no cantinho, tá? Vocês vão ver que aqui fala em... Tá? Estou no lado errado. Desculpa. Vou botar no lado certo. Vai lá. Então, o que nós temos escrito aqui? Comprimentos de onda em direção à carga. E aqui a gente tem comprimentos de onda em direção ao gerador. Você pode ver isso melhor se a gente olhar aqui assim na carga inteira, né? Na carta de Smith inteira. Então, a primeira coisa que nós vamos observar nessa carta, deixa eu pegar uma caneta aqui para marcar, é que quando a gente tem uma linha de transmissão, vou desenhar a nossa linha de transmissãozinha aqui. Nessa linha de transmissão, aqui está a carga, load, e aqui está o gerador, generator. Então,
Quando eu estou nesse ponto aqui, eu ando em comprimentos de onda em direção ao gerador. Se vocês pegarem a nossa equação de gama sendo gama L e na menos J 2 beta L, vocês vão ver que isso aqui faz com que o ângulo diminua, tá? Conforme a gente está indo para cá. Quando eu falo em ângulo diminuir, eu estou dizendo então que o ângulo começa a contar aqui. Vocês notem aqui tem 180 graus marcado aqui, tá? 140 até zero. Aqui é o inverso do nosso transferidor. Ora, e já se vocês andarem em direção à carga, vocês estão andando nessa direção aqui. Está escrito aqui comprimentos de onda em direção à carga. Por que comprimentos de onda? Tá? E não metros em direção à carga? Porque, obviamente, o comprimento de onda vai depender da velocidade de propagação nessa linha. Tá? Então, lambda depende da velocidade de propagação da linha. E a velocidade de propagação da linha, gente, depende do material que é feito, o cabo que vocês estão usando, ou a trilha de circuito que vocês estão usando para essa propagação. Tá? Então, por isso que se conta comprimentos de onda em direção à carga e comprimentos de onda em direção ao gerador. Agora começa a aparecer algumas coisas interessantes. Eu disse para vocês que isso aqui é um diagrama polar, né? Então, se é um diagrama polar, aqui está o centro do diagrama polar, né? Aqui nós temos um ângulo zero. Aqui, então, se eu pego essa distância aqui, toda, desse ponto até esse ponto, né? Eu tenho um ângulo 0 graus. Mas olhem que interessante. Se vocês olharem, vocês vão ver que os números estão aumentando, todos aqui. Que números são esses? São os números, como eu disse, né, relativos às impedâncias que são correspondentes, impedâncias normalizadas, tá, que são correspondentes ao coeficiente de reflexão. Então eu tenho um gama L aqui, um gama L aqui, e esse gama L vai ter uma impedância correspondente. Ora, qual é a carga que nos dá um coeficiente de reflexão 1, ângulo 0? É o circuito aberto. Se vocês olharem agora para o outro lado da carta, nesta ponta aqui, notem aqui, os números aqui nesse eixo central vão reduzindo, 0,3, 0,2, 0,1 e 0. Qual é o coeficiente de reflexão aqui? Ora, é 180 graus para cá, ou menos 1, né? Ou um ângulo 180 graus, né? Como vocês quiserem. Ou um ângulo menos 180 graus, se vocês vierem pelo outro lado. Né? Então aqui está escrito mais ou menos 180 graus, se vocês prestarem atenção. Qual é o coeficiente qual é a carga que nos dá um coeficiente de reflexão de 180 graus ou menos 1? É o curto-circuito. Então, o curto-circuito nos dá um coeficiente de reflexão de menos 1. Então, já notem que esse eixo central, todo ele, tá, que começa em zero e vai até infinito, tá, é um eixo relativo ao valor da resistência. E que qualquer coisa traçada nesse eixo, tá, nesse ponto aqui, né, ou é um coeficiente de reflexão maior do que 1, ou é um coeficiente de reflexão menor que 1, não. Ou é um coeficiente de reflexão que sempre tem ou ângulo 0 ou ângulo 180 graus. O que significa que se ele for exatamente igual a 1,
Então, se ele for exatamente igual a zero, ou seja, se nós estivermos envolvidos nesse 1 aqui, esse 1 aqui o que, que é? É a impedância Z0 da nossa linha. Só que normalizada. Porque se nós pegar Z0 normalizada, vai ser igual a Z0 grande, né, divididos por Z0 grande, ou seja, igual a 1. Então, o centro da carta de Smith, então esse é o nosso primeiro conceito, o centro da carta de Smith é o lugar da nossa impedância característica da nossa linha. Seja ela qual for, porque como nós vamos botar tudo aqui normalizado, a gente vai sempre dividir pela impedância característica Z0, a carta de Smith pode ser utilizada para qualquer impedância característica. Então, se for 50 ohms, vocês dividem por 50 ohms. Se por acaso a impedância da carga é 50 ohms, vocês, né, se ZL igual a Z0, o que vocês têm é que o coeficiente de reflexão é igual a 0. Vejam, 0. E qual é o ângulo, professor? Pois é, essa é que é a parte interessante. Não interessa, porque ele não tem módulo, né? O módulo é 0. Se ele não tem módulo, vocês vão ficar girando aqui no centro e sempre vão estar numa condição tal que a onda eletromagnética que incidir aqui não volta. Ou seja, não reflete da carga. Ou seja, vocês transferem toda a potência para a carga. Por quê? Porque o coeficiente de reflexão é 0. Isso aqui é o que a gente chama, né, de linha casada. Então, isso aqui nesse ponto, tá, a linha está casada. Tá? Aqui a linha está em circuito aberto. Coeficiente de reflexão 1, ângulo 0. Aqui a linha está em curto-circuito. Coeficiente de reflexão menos 1. Defasa 180 graus. Então vocês já notaram que esse eixo aqui, tudo que tiver dentro desse eixo, ou tem ângulo 0, né, ou tem, é resistência pura. Não tem reatância. Tá? Não tem reatância porque para que vocês tenham um valor real aqui, só tem um jeito. Não pode ter a parte reativa. Tá, mas e se tiver a parte reativa, né? Bom, se tiver a parte reativa, gente, aí sim. Aí a gente saiu dessa situação, tá? E começou a andar para cá ou para cá. Se ao andar para cá, digamos que nós estamos nesse ponto aqui, assim, vamos botar nesse ponto aqui. Eu tenho uma impedância normalizada de 0,5. Qual é o valor do coeficiente de reflexão dessa impedância normalizada de 0,5? Isso é uma coisa bem útil da carta de Smith. A gente pode, né? É só pegar esse tamanho daqui até aqui, vai dar o módulo dela. Tá? Então isso aqui é Z0, desculpa, né? É Zzinho pequeno igual a 0,5 mais J0. Então aqui tem um tamanho que eu não conheço, mas vocês pegam o compasso de vocês, tomam esse tamanho com o compasso e vão na base da carta de Smith e transfiram essa medida aqui para o coeficiente de reflexão, tensão ocorrente. Olha só. Então, uma resistência de 0,5 nos dá um coeficiente de reflexão de, estou enxergando muito bem aqui, 0,3, 32, 34, 36, 38, 40. 0,32, 0,34. 0,34. Esse é o módulo do nosso coeficiente de reflexão de uma impedância normalizada igual a 0,5. E vocês podem calcular isso, não tem problema. Né? Como é que a gente calcula isso? A gente viu ali, né, na nossa
telinha aqui, que o coeficiente de reflexão é z menos 1 sobre z mais 1. Tá? Então, o coeficiente de reflexão gama vai ser igual a z 0,5 menos 1 sobre 0,5 mais 1, o que é menos 0,5 sobre 1,5. Tá? Se a gente pegar uma calculadora aqui, né? Dá, obviamente, 0,33. Vamos ver as contas que eu estou fazendo aqui. Vocês não estão vendo as minhas contas, né? Tá. Voltando. Eu peguei um valor de impedância e marquei aqui. Eu disse que Z era 0,5 menos J. E aí eu consegui um valor aqui de menos, tá? Desculpa, porque é menos 0,5 menos 0,33. O que é? É módulo 0,33, ângulo 180 graus. Então veja, eu não precisava ter feito essa conta. Basta vocês transportarem com o compasso o valor do ponto aqui 0,5 e trazerem ele aqui embaixo para o coeficiente de reflexão. Tá? Tensão ou corrente, tanto faz. Eu calculei só para conferir, mas na verdade não precisa calcular. 0,34, 0,33 para micro-ondas ou para radiofrequência já é um valor bastante exato. Então, tudo que tiver nesse eixo aqui, gente, é impedância com valor real. Não tem parte imaginária. Aí o sujeito estava nesse eixo, mas resolveu pegar e sair andando na sua carta de Smith nessa direção aqui. Se vocês notarem, ao andar nessa direção aqui, ele cruzou esses arcos aqui. Este arco, este arco. Se vocês andam na carta até essa ponta, ó, 0,1, 0,2, 0,3. E aqui está escrito uma coisa interessante, né? Componente da reatância indutiva mais Jx sobre Z0. Ou substância capacitiva, menos JB sobre Y0. Opa, então, componente da reatância indutiva. Então, aqui, o que ocorre é que esse ponto aqui, por exemplo, é 0,5 mais positivo, né? Mais, olha lá, vamos lá em cima, J04. Se isso, senhores, for uma carta de impedância, o que nós temos aqui em cima é um indutor. Agora, se vocês andarem no sentido contrário, vou trocar de cor. Se vocês andarem no sentido contrário, até o mesmo, não vamos até o 0,4, vamos até aqui, ó, 0,3. O que nós vamos localizar aqui? Nós vamos localizar 0,5 menos, tá? E aí o que ele está dizendo assim, né? Reatância capacitiva, componente de reatância capacitiva, menos Jx sobre Z0. 0,5 menos 0 J 0,3. Aqui faltou uma vírgula. Tá? Então, isso aqui é o nosso
a nossa nova impedância Z normalizada. Bueno. O que significa, então, que isso aqui é uma carta de impedância e aqui nós temos, né, a parte capacitiva e aqui a gente tem a parte, ou semicírculo, né, indutivo. Então, acima e aqui nessa linha central, tudo que tiver nessa linha central é puramente resistivo. Então, aqui é puramente resistivo. Saiu dessa linha central, vocês têm indutor. Voltou essa linha central, vocês têm para baixo dessa linha central, vocês têm capacitor. Ora, acabamos de achar uma coisa muito interessante. Vamos pegar outra carta aqui e vamos dar uma olhada no que a gente encontrou. O que a gente vê é que, na verdade, a carta de Smith nos permite diversas transformações de forma muito imediata. Por exemplo, digamos que o sujeito pegou lá, numa linha de transmissão, colocou uma carga desconhecida aqui, uma ZL que ele não conhecia, tá? E mediu aqui um coeficiente de reflexão gama igual a, digamos, 0,5, tá? Ângulo, sei lá, 120 graus. Tá? Mediu. Quem é que mede isso aqui? O analisador vetorial. O VNA mediu isso para ele. Então, ele vai lá, procura na borda da carta o ângulo. Olha só, 180, 170, 160, 150, 140, 120. Dá para 130, 120. Aqui está 120 graus. E aí ele pega esse ângulo aqui e traça uma linha dos 120 graus até o centro da carta. Bom, eu disse para vocês que o módulo era 0,5. Onde é que eu vou encontrar esse módulo do coeficiente de reflexão 0,5? Vocês vão na base da carta e pegam o compasso de vocês, módulo do coeficiente de reflexão, clicam aqui no centro, center, e vão até 0,5. Pronto. Eu pego esse tamanho aqui. Está bem esse meu tamanho? Não está muito bom. E transponho ele da seguinte maneira. Eu simplesmente coloco a ponta seca do compasso no centro da carta e traço aqui em cima. Ora, isso significa que este ponto, senhores, este ponto aqui, o que é? É, olha só, 0,5, 52, 54, 56, 57. Então, entre 56 e 50... Não, 52, 54, 56, 58. Entre 56 e 58 tem 0,57. Então, esse ponto aqui é 0,57 na parte real. E, por acaso, deu bem em cima dessa linha aqui. Ó. Mais J 0,5. Então, ZL, se vocês medem esse coeficiente de reflexão em cima dele, ZL em cima de ZL, tá? Vocês não estão medindo, isso aqui é uma distância. Aqui a distância L igual a zero. Tá? ZL, apagou ZL. Né?
Isso aqui é data inteira. 0,57 mais J 0,5. Então, ZL é 0,57 mais J 0,5. Não vezes 50. Tá? Essa é a impedância. Então, agora vocês desnormalizam. Então, esse é um caminho de, conhecido o coeficiente de reflexão, vocês podem conhecer o valor da carga. Mas tem outro caminho interessante, que é, conhecido o valor da carga, vocês vão descobrir o coeficiente de reflexão. Então vamos pegar uma carga qualquer aqui, vamos localizar uma carga, né, na carta de Smith. Aqui vamos pegar agora uma capacitância. Tá? Capacitância que eu vou pegar tem uma parte resistiva, 0,5, 0,6, vamos pegar 0,6. 0,6, tá? É a parte resistiva da minha carga. Vamos desenhar assim, eu tenho uma carga aqui. Eu tenho uma carga aqui. E essa minha carga ZL é igual a 0,6 menos J, é capacitor, né? 0,3. Então vamos localizar ela na carta. 0,6 parte resistiva. 0,3 a parte reativa dela. Então o ponto se encontra aqui. Então aqui a gente tem localizado o nosso 0,6 menos J 0,3. Qual é o coeficiente de reflexão que isso vai causar na carga? É só traçar. Vamos traçar com preto. Até a borda entre o centro, passando por sobre a carga de vocês, tá? Até a borda da carta. Na borda da carta eu encontro menos, vamos botar aqui, senão vocês não vão enxergar, menos 65 graus, menos 70 graus. Minha carta está meio apagada, a tinta está ruim. Tá? 60, 65. Aqui no meio do caminho vai ser alguma coisa como 5, 66, 67, 66, 68. Queria poder enxergar, mas não consigo enxergar os. Eles têm, na carta, se a carta estiver bem impressa, tem os tracinhos aqui, vocês conseguem entender. Mas esse aqui tem 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 4, então 1, 2, 3, 65, 6, 7, 8. Então seria alguma coisa mais ou menos como 68 graus. E qual é o tamanho qual é o módulo do coeficiente de reflexão? O módulo do coeficiente de reflexão. Quando eu botei aqui 0,6 menos J0,3, eu já assumi que a carga está normalizada, tá? Meu ZL é pequeno ali, não esqueçam, tá? Ou seja, se vocês pegariam uma carga que seria alguma coisa como 300, né? 300 para dar 0,6, né? Menos J150, que seria a carga real. Agora vocês pegam, e aí vocês dividiram a carga por 50 e chegaram naquele valor ali. Agora vocês pegam esse comprimento aqui e a gente vai no fundo da carta, na base dela, e descobre que isso aqui é alguma coisa como 0,32. Então, esta carga nos dá um coeficiente de reflexão na carga, um gama L, igual a 0,32, ângulo 68 graus. Nós não fizemos conta nenhuma. Tá? E chegamos no coeficiente de reflexão da carga. Aí acontece uma coisa interessante. Tudo bem, isso aí foi medido na carga. A questão é, e se por acaso, né? E aí com isso nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, né?
e se por acaso a nossa linha de transmissão tem um trecho aqui, de um determinado comprimento. Qual vai ser o coeficiente de reflexão gama aqui? Entendeu? O que vai acontecer? Como é que eu vou determinar esse coeficiente de reflexão aqui? Bueno, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o comprimento em metros aqui. Então, digamos que esse cabo aqui está propagando, e a frequência, obviamente. Vamos dizer o seguinte, que esse cabo está propagando uma frequência de... Ou melhor, vamos dizer o seguinte, que o comprimento de onda nesse cabo é de... Vou botar uma coisa, um valor bem simples aqui para fazer as contas. Vamos dizer que o comprimento de onda nesse cabo aqui é de 3 metros. Tá? Tem uma frequência tal que dá um comprimento de onda de 3 metros. E mais, o comprimento de onda no cabo. Tá? E a velocidade de propagação dele é a velocidade de propagação do cabo. Mas nós sabemos que se a gente pegar e medir esse cabo, vai dar um comprimento de onda de 3 metros. O sinal se repete a cada 3 metros. Ou seja, a nossa senoide dentro desse cabo, né, a mesma fase se repete a cada 3 metros. E aí eu peguei um cabo com um comprimento L de 0,75 metros. Então eu tenho 0,75 metros e o lambda desse cabo é 3 metros. Qual vai ser o coeficiente de reflexão na ponta do cabo? A gente vai na carta de Smith e pega o compasso, coloca no centro da carta e traça um círculo. E agora? A gente está indo para onde? Nós estamos indo para a carga ou para o gerador? Ora, nós estamos indo para o gerador. Então aqui diz assim, comprimentos de onda em direção ao gerador, anda para lá. Então a gente sai daqui, ó, e vai andar nessa direção. A pergunta é quanto a gente vai andar? Tá? É só contar. É só contar. E para contar isso aqui, o sujeito tem que olhar que aqui do lado está escrito um valor em comprimentos de onda. Então aqui está escrito 0,07. Aqui está escrito 0,06. Mas não é esse aqui. Esse aqui é, olha só, comprimentos de onda em direção à carga. Eu quero os de fora, os comprimentos de onda em direção ao gerador. Então a gente pega esse aqui que cresce para lá, né? Então aqui a gente tem 0,44 e aqui a gente tem 0,43. Entre 0,44 e 0,43, nosso amigo ficou mais ou menos no meio. Então esse ponto aqui é 0,435. E agora a gente vai andar quantos comprimentos de onda? Eu fiz 0,75 de propósito, né? Porque aí a gente está... Se o comprimento de onda total é 3 metros, lambda sobre 2 é 1,5 m, lambda sobre 4 é 0,75. Lambda sobre 4 sendo 0,75, o que nós vamos andar é 0,25 lambdas. E aí a pergunta é onde é que fica o 0,25 lambdas? É fácil. Daqui, ó, aqui 0,49, tá?
0,48, 0,47, 46, 45. Aqui então nós temos 0,5. Desse ponto até este ponto aqui, a gente tem 0,5 menos 0,435, que é 5, 6, 0. É 0,065 lambdas. Para chegar em 0,25, tá? A gente precisa pegar e tirar menos 0,065 daqui, que é o que falta de comprimento de onda para a gente andar até aqui. Mas se o sujeito for um pouquinho inteligente, ele descobre que tem uma outra forma de descobrir isso. Que se por acaso ele está andando 1/4 de comprimento de onda, olha só, 0 aqui, esse número que está aqui é 0,25. Então, uma volta completa na carta de Smith é meio comprimento de onda. Então, 1/4 de comprimento de onda é só meia volta na carta de Smith. E se é meia volta, vocês vão parar aqui. E pode apostar que as contas vão dar certo. Andando em direção ao gerador, tá? Vocês vão ter 0,18 mais alguma coisa, que com 0,065 vai dar algo próximo de 0,25. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa aqui só. A minha conta de cabeça não funciona. Vamos lá. Então, 0,5 menos 0,435. 0,065 mais 0,18 mais 0,18, 182. Total 0,247. Então, ou seja, para andar nessa linha aqui, 0,75 metros, sendo que o comprimento de onda da linha é 3 metros, ou seja, andar 0,25 lambdas, eu vim parar aonde? Simples. Peguem o compasso de novo e continuem o círculo. O compasso está aqui, continue um círculo até aqui. Então a gente veio parar exatamente neste ponto aqui. Esse ponto aqui em graus é um coeficiente de gama. Vamos ver se a gente enxerga aqui. 49 graus. Tá? É alguma coisa como 49 graus. 49 graus. E qual é o comprimento? Como eu disse para vocês, é um círculo, né? Então, o nosso módulo é o mesmo. Então, nós temos 0,32 de módulo, ângulo de 49 graus. Mas o mais interessante é que agora a gente sabe qual é o valor da impedância Z nesse ponto. Normalizada, tudo bem, mas é só multiplicar por 50.
Tá? E a impedância Z nesse ponto, agora é indutiva, não mais capacitiva. Tá? A impedância Z nesse ponto é, na parte real, aqui, ó, 1,3. Na parte imaginária, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Opa, passamos, né? Entre 0,6 e 0,8. Entre 0,6 e 0,8 tem o 0,7. E entre 0,7 e 0,6, mais ou menos, tem o 0,65. Então, a impedância aqui Z é 1,3 mais J 0,65. Que se vocês multiplicarem por 50, vocês vão chegar no valor da impedância Z desnormalizada, vista nesse ponto. Então, só recapitulando, o que a gente fez? A gente pegou uma carga conhecida, calculou o coeficiente de reflexão dela, nem precisava, era só marcar ela. Tá? Deslocamos 0,25 lambda e encontramos qual é o valor de Zin aqui. Tá? E o deslocamento em lambda é contado em direção ao gerador, porque a gente foi em direção ao gerador. Só isso. Então vamos ver se isso aqui está correto. Tá? Vamos ver se isso aqui está razoavelmente correto. Vamos pegar essa carga aqui e vamos ver se isso funciona no nosso programa. Vamos ver se a gente consegue colocar esse valor mais ou menos. Primeira coisa é que a gente tem que chegar nessa carga aqui. Vamos botar o programa no ar. Tá aí o nosso programinha. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é chegar nessa nossa carga aqui. Essa nossa carga aqui tem que dar um valor de ZL normalizado. Vejam, o ZL normalizado está aqui. O ZL normalizado tem que ser igual a 0,6. Então vamos baixar um pouquinho aqui. Ver se eu acho um teclado aqui agora. Então deixa eu colocar o teclado, gente, senão eu não consigo. Não consigo digitar. Consigo digitar, mas fica difícil. Então vamos lá. Como eu não quero dividir por 50, né? A nossa carga era 0,6. Né? Então vou baixar um pouquinho isso aqui para 50. Opa. — 0,6. Qual é a parte reativa dela? 0,3. Positivo? Positivo. Então vamos botar aqui um 50 também. Opa. Vamos botar aqui um 0, porque é toda positiva. Tá aí. Tem 0,29. Tá? Positivo? Não, negativo. Não era positivo, era negativo. Então vamos trocar aqui. Vamos botar 0 aqui. E vamos botar menos 50 aqui. Vejam que é só trocar a escala e vocês podem trocar isso aqui de forma bem tranquila. Tá? Opa, passamos. Eu consigo acertar uma escala melhor aqui. Isso, ó. Pronto. Se vocês notarem, esse ponto é muito parecido com esse ponto aqui, certo? Cravada a nossa impedância, vamos voltar ao programa.
que nós vamos fazer? Vamos acrescentar uma linha de transmissão com 0,25 lambda. Olha ali. Olha ali. Está indo em... Vamos botar aqui assim. 0,25. Nosso coeficiente de reflexão, vocês podem ver aqui, 0,308. Nosso coeficiente de reflexão ali, 0,32. Nosso ângulo, 49, nosso ângulo, 49 graus. Nossa impedância, 1,328. 1,3. Nossa parte reativa, J 0,6, J 0,67 aqui, 0,65, J 0,67. A carta é precisa? Não, a carta não é precisa, as contas são um pouquinho mais precisas que a carta, mas acaba funcionando de toda maneira. Bom, esse é o primeiro trabalho de vocês. Tá? O trabalho de vocês é, vamos lá, vamos escrever o trabalho de vocês, tem que ter o tablet. Perdi o tablet aqui. Então, primeiro exercício é localizar uma impedância normalizando, claro. E aí vocês vão lá e colocam ela no programa. Tá? Depois, deslocar uma distância em lambda em direção ao gerador e obter o valor da nova impedância. Quando a gente fala em deslocar, a gente está deslocando naquele círculo que vocês viram ali, o círculo que eu desenhei para vocês. Este círculo centrado no meio da carta é conhecido como círculo de VSWR constante, ou ROI constante. Tá? Por quê? Porque a gente está andando numa linha, tá? E o valor do VSWR depende só do módulo do coeficiente de reflexão. E se depende só do módulo do coeficiente de reflexão, ele é um valor constante. Tá? O que varia é a fase. Muito obrigado. Já são 1 hora de aula. Tá? Sigam o caminho passo a passo, tá? Que a gente vai conseguir aprender bem direitinho como é que funciona essa tal de carta de Smith. Programa na tela, carta de Smith na mesa, tá? E vamos lá. Muito obrigado e até a próxima aula.